Meus irmãos, o nosso texto de hoje está em João, capítulo 5. Eu quero destacar alguns versículos aqui. O capítulo 5 começa com uma cura extraordinária. Um homem que, o verso 5 diz que havia enfermo, havia 38 anos. Ali no tanque de Betesda, era comum as pessoas irem até ali. Naquele lugar, um lugar de cura, um lugar de restauração. E naquele momento, aquele paralítico estava ali, não tinha como ele entrar na água. A Bíblia diz que o primeiro que entrasse na água, com o mover das águas, era curado. Aquele homem estava ali por muito tempo, talvez alguém já tinha tentado dar uma ajuda para ele, os recursos talvez já tinham se esgotado. Mas Jesus Cristo, nosso Salvador, manifestou a sua graça de restauração, a sua graça de cura. Observe que Jesus, quando vê aquela situação, faz uma pergunta que é emblemática. Jesus pergunta no versículo 6 para aquele homem se ele queria ser curado. Se você for olhar para um homem que tem 38 anos com aquela enfermidade, estando ali tanto tempo sem ter como entrar no tanque, é óbvio que ele queria ser curado. É interessante porque no mesmo capítulo, no versículo 40, Jesus vai dizer para aqueles religiosos que estavam nervosos porque ele tinha curado o homem no sábado. Observe que a religião daqueles homens não inquietavam eles não estavam incomodados com a dor daquele paralítico. Eles estavam preocupados com seus preceitos religiosos. E Jesus diz no versículo 40, contudo não quereis vir a mim para terdes vida. É interessante porque os religiosos não queriam ir até Jesus. Mas com relação ao paralítico, Jesus faz uma pergunta. Jesus diz, você quer ser curado? E observe, meus irmãos, que no verso 7, o paralítico diz, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. A pergunta de Jesus foi clara. Jesus não perguntou se alguém podia ou não ajudar aquele paralítico. Jesus perguntou, você quer ser curado? Para perguntas objetivas de Deus para nós, devemos responder de maneira objetiva. O que é que nós queremos? Mesmo na deficiência daquele paralítico, não a sua deficiência física, mas a sua deficiência de entendimento, a sua deficiência espiritual. Para uma pergunta simples e objetiva, ele deu uma resposta dificultosa, mostrando sua dor, mostrando seu problema. Eu quero dizer para você que mesmo assim, no verso 8, Jesus diz, então levanta-te, toma o teu leito e anda. Que Deus faça isso conosco. A Bíblia diz no verso 9, imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. Que a gente ouça ecoar a voz do Cristo, nos mandando levantar. Que nós nos levantemos para a sua glória, em nome de Jesus.